Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma dica de língua portuguesa para concursos vestibulares Enem aqui do nosso canal. Na dica de hoje, nós vamos ver a conjugação dos verbos terminados em VER, ok? Que seguem o modelo do verbo ver, certo? Esses verbos aqui estão entre os mais cobrados nas bancas de concurso, principalmente quando o assunto é flexão verbal ou verbos irregulares. Aqui, gente, a dica é muito simples. Basta memorizar a conjugação do verbo ver em dois tempos, o presente do indicativo e o pretérito perfeito do indicativo. Sabendo esses dois no verbo ver, qualquer outro verbo dele derivado vai ter sua conjugação bastante facilitada. Querem ver? Olho na telinha aí, ó. Quais são os verbos derivados do ver, como eu estou grifando aqui? É justamente os verbos que terminam em VER, como o prever, o rever e o antever. Atenção para o verbo dever, que tem conjugação própria, e o verbo prover, que também tem uma conjugação especial, que já foi dica nossa aqui no canal. Procurem aqui que vocês vão achar. Ok? Mas verbos como esses aí que eu coloquei são derivados do verbo ver e, portanto, vão se conjugar exatamente como esse verbo aqui. Certo? Veja aqui a primeira frase. Ó. As fadas previram a felicidade da princesa. Por que ficou previram aqui? O verbo está no pretérito perfeito do indicativo. Como é que é o pretérito perfeito do indicativo do verbo ver? Vi, viste, viu. Vimos, vistes, viram. Ok? Então, se é o verbo prever, vai seguir esse mesmo modelo. As fadas previram a felicidade da princesa. Um erro comum é colocar o preveram com um E no lugar do I aqui. Nesse caso, o verbo não estará seguindo a conjugação do verbo ver, e aí vai estar errado. Ok? Aqui no prevejo, o raciocínio é o mesmo. O verbo está no presente do indicativo. Ora, como é que é o presente do indicativo do verbo ver? Vejo, vês, vê. Vemos, vedes, veram. Veem, ok? E nesse caso, eu vou ter a primeira pessoa, eu vejo, logo o prever vai ser eu prevejo. Aqui no segundo exemplo, eu tenho a amiga reverá. Por que eu tenho aqui o verá? Porque é o futuro do presente, né? Verá, verás, verá. Veremos, vereis, verão. Se eu estou conjugando o verbo rever no futuro do presente, ele vai seguir esse mesmo modelo. Logo, eu vou ter reverá aqui. Um erro comum é o aluno escrever revirá, mas nesse caso, eu vou estar seguindo a conjugação do verbo vir e não a conjugação do verbo ver. E aqui, então, gente, eu tenho outra dica. Não confunda os verbos derivados do ver com os verbos derivados do vir, que tem uma conjugação diferente. O advir, o convir, o provir, o sobrevir, ok? Então, aqui, essa forma está errada. No terceiro exemplo, eu tenho o senador antevira, porque estou conjugando no pretérito mais que perfeito. O mais que perfeito do verbo ver é vira. Vira, viras, vira. Né? Víramos, víreis, viram. Ok? Logo, o antever no futuro, no pretérito mais que perfeito, vai seguir a mesma conjugação. Aqui eu tenho o antevice. O antevice está no imperfeito do subjuntivo. Ok? Então, como é que é o imperfeito subjuntivo? Vice, vices, vice. Víssemos, vices, vissem. Logo, o antever vai ficar antevice. Um erro comum é o pessoal colocar antevesse. Não existe vesse do verbo ver. Então, também não vai existir antevesse do verbo antever. O verbo prover, como eu disse, é uma exceção, ok? Porque ele é um caso de verbo derivado em ver, mas que tem conjugação própria nos tempos derivados do pretérito perfeito. Quais são esses tempos derivados do perfeito, gente? São exatamente o pretérito mais que perfeito, o futuro do subjuntivo e o infinitivo flexionado, ok? Nesses casos, ok, o verbo prover tem conjugação própria regular. Então, veja, ele proveu a casa e não proviu. O viu aqui é do verbo ver, que é um verbo irregular. Mas o prover
no pretérito perfeito, ok? E tempos dele derivado, vai ter uma conjugação própria. Então, vai ficar o proveu, ok? Né? A mesma coisa aqui, ó, se nós provêssemos e não províssemos. Como eu falei, certo? O verbo, o futuro do subjuntivo, o imperfeito do subjuntivo, é um tempo derivado do pretérito perfeito. E, nesse caso, ok, tem que seguir essa conjugação, ok? Quando o governo prover, não, tem que ser, quando o governo prover, tá? E muita gente coloca aqui provier, mas aí é como se fosse o verbo provir, ok? E também não posso colocar aqui quando o governo provir, porque o verbo prover é regular no futuro do subjuntivo, ok, gente? Então, com o verbo prover, repare, tempos derivados do pretérito perfeito, que são justamente o imperfeito do subjuntivo, o futuro do subjuntivo e o pretérito mais que perfeito. Nesse caso, o verbo prover tem conjugação própria regular. E assim a gente encerra a nossa dica de hoje, pessoal, dos tempos dos verbos derivados em ver, ok? Olho vivo nesse assunto aí, principalmente nas questões envolvendo verbos irregulares e flexão verbal, certo? Que costumam realmente deixar o aluno em maus lençóis. Mas a gente espera que a nossa dica ajude vocês a superar esse intercalço aí, essas pegadinhas no concurso. Ok, gente? Olho vivo, então, nas próximas questões e eu espero vocês aqui na nossa próxima dica, ok? Um abração e até lá!